E hoje a nossa leitura é São Marcos, capítulo 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, conduzir esta leitura. Entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Deste lugar, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ao entrardes nela, achareis preso um jumentinho em que não montou ainda homem algum. Desprendei-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar: que fazeis? Dizei: o Senhor precisa dele, mas daqui a pouco o devolverá. Indo eles, acharam o jumentinho atado fora, diante de uma porta, na curva do caminho. Iam-no desprendendo quando alguns dos que ali estavam perguntaram: Ei, que estáis fazendo? Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus lhe havia ordenado e deixaram-no levar. Conduziram a Jesus o jumentinho, cobriram-no com seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. Tantos que precediam com os que iam atrás clamavam: Hosana, bendito quem vem em nome do Senhor, bendito o reino que vai começar, o reino de Davi, nosso pai, Hosana, no mais alto dos céus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Maldição da figueira. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: Jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Purificação do templo. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo e ensinava-lhes nesses termos: Não está porventura escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam o modo de o matar. Temiam-no porque todo o povo se admirava de sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. Fé em Deus e poder da oração. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como cegou a figueira que amaldiçoaste? Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus, em verdade vos declaro: tudo que disser a este monte, levanta-te, lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá este milagre. Por isso vos digo: tudo que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. E quando vos puserdes de pé por orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que estás nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Autoridade de Jesus. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, acercava-se deles os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isto? Quem te deu essa autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e vos direi com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que razão, pois, não crestes nele? Se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta.
Responderam a Jesus: Não o sabemos. E eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço estas coisas. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.